É isso aí, gente. Estamos de volta. O meu WhatsApp não parou aqui com essa questão do nosso pedágio, né? É o assunto do dia, não tem jeito. Já estou sabendo aqui que as nossas entidades estão se reunindo hoje ou amanhã para discutir essa questão. Precisa ser tomada alguma atitude, porque, afinal de contas, né, está mais do que abusivo. E vai ter que ser a sociedade mesmo a se mobilizar, porque se depender da classe política, essa nem paga pedágio, né? Você sabe que carro de vereador passa direto, carro de deputado passa direto, esses não estão preocupados mesmo. E quando eu falo para você, né, que está aí em casa, né, que não gosta de pensar muito antes de votar, pensa bem, porque aí pode acontecer isso, né? Hoje, por exemplo, nós não temos um deputado para bater lá na porta da NTT em Brasília e dizer: a NTT, o que aumentou nesse país 40% nos últimos anos? Me explica, por favor, por que eu tenho que pagar um aumento de 40% no pedágio para o Rio de Janeiro? Uma distância tão pequena, né? Por que você está cerceando meu direito de ir e vir? Porque é isso que você está fazendo de verdade, né? R$17,10 num pedágio, você chegar no Rio de Janeiro, né, 1 hora de viagem, é no mínimo um assalto, né? Tem gente reclamando aqui na rede social que está com saudade até dos assaltantes lá, que estavam cobrando menos do que a CRT vai começar a cobrar agora. Infelizmente, é assim. Então a gente espera realmente que a nossa sociedade civil organizada, as nossas entidades de classe se organizem, né, e tentem dar, né, uma resposta aí social, porque representação política a gente já viu que não tem absolutamente nenhuma. Nenhuma mesmo, né? Porque não teve um vereador, o prefeito que é chamado aí de Salvador da Pátria, os deputados que vieram aqui roubaram um monte de voto nosso, nunca mais apareceram aqui, esses sumiram, a gente vai ter que se virar, não tem jeito. Bom, e por falar em sociedade que se vira, né? A sociedade que se organiza e evita que aconteçam coisas piores, a gente está recebendo aqui, tendo o prazer de receber a diretoria do Observatório Social do Brasil em Teresópolis. O doutor Marco está aqui, o Cláudio também está aqui. A gente vai falar um pouco sobre uma ação relacionada à Câmara, né, de Vereadores. É uma proposta que o Observatório está levando para a Câmara de Vereadores, mas quem vai explicar melhor é o doutor Marco, é o Cláudio, não sou eu que vou explicar. Gente, bom dia, sejam bem-vindos aqui novamente. Eu sei que vocês fizeram hoje, né, uma apresentação inicial para o pessoal que trabalha no Observatório, dessas propostas que vocês estão, né, trazendo aí para a nossa Câmara. Eu queria que o Marco explicasse para a gente, né, para o nosso telespectador, o que consiste essa mudança que o Observatório está propondo. Bom, bom dia, Anderson. O que acontece? O Observatório Social ele tem como objetivo, além de acompanhar a aplicação das verbas públicas, sugerir a boa aplicação, né, um gasto consciente dessa verba, principalmente nesse momento de crise. E da mesma maneira que alguns municípios onde existe o observatório desenvolveram projetos no sentido de reduzir o orçamento da Câmara a partir da constatação de que aquele orçamento era excessivo, ou seja, que poderia se realizar o trabalho do Legislativo com menos dinheiro, o Observatório em Teresópolis está lançando essa campanha. Então, como é que ele está fazendo isso? Primeiro foi feito ao longo de cerca de 8 meses uma análise dos gastos da Câmara, né, dos cargos, das despesas, né, e a partir dessa análise a gente está propondo uma redução. E a gente agora, no dia 12, vai lançar essa campanha, né, que tem por objetivo chamar os próprios vereadores, né, e a sociedade para essa discussão. Até pegando carona na notícia do aumento do pedágio, né, quando a gente fala em 40% de aumento, fica todo mundo indignado. No caso da Câmara, a gente está falando de mais de 100% de aumento. Mais de 100%, é verdade. Né? Então, a gente está convidando a sociedade e também a Câmara para discutir um orçamento mais justo para o trabalho do Legislativo Municipal. E efetivamente, Cláudio, dá para trabalhar bem com um orçamento reduzido, né? Dá para você ter, até porque a Câmara não tem tanto gasto assim, né? Eu disse aqui, quando a gente fez a matéria na semana passada, se você colocar todos os cargos efetivos e os comissionados dentro da Câmara, não cabe na Câmara, vai ter que ter uma outra Câmara para caber todo mundo, né? Então, alguma coisa está muito errada, né? E eu espero que os vereadores entendam que a sociedade está de olho nisso, né, Cláudio? Então, Anderson,
Olhando para a realidade do Brasil hoje, econômica, né? Como a gente está fazendo em casa mesmo, a readequação do nosso orçamento, nós precisamos fazer também na coisa pública. E a Câmara Municipal não é diferente. Por exemplo, Teresópolis hoje tem um custo por cidadão da Câmara, que é um índice que a gente já está usando em vários observatórios para comparar o custo de cada Câmara, de R$ 76 por habitante. Brusque, que é uma cidade parecida com Teresópolis, tem em torno de R$ 40, quer dizer, quase 50% a menos o custo, com mais vereadores. Brusque tem 15 vereadores, aqui nós temos 12. Então, assim, a gente vê que realmente existe margem para reduzir custo, para manter ou melhorar a eficiência do serviço, né? E essa é a proposta que o Observatório de Teresópolis quer fazer, como outros observatórios já fizeram e tiveram sucesso em suas cidades. E essa economia seja revertida para quê? Para mais saúde, para mais educação, né? É possível. Então, é por isso que essa discussão tem que ser com toda a sociedade e com a classe política também, né? É necessário que a gente sensibilize a eles que esse dinheiro é um dinheiro que custou o suor de cada um de nós, claro, né? O suor dos impostos, a luta de cada um, então ele tem que ser muito bem empregado, com qualidade. E nessa análise que o Marco Aurélio falou, nós fizemos um trabalho técnico junto, em parceria com a FES, com os estudantes, um trabalho muito bonito. A gente percebe que existe uma margem boa para a redução de custo, né? Então, assim, nós vamos colocar lá a análise que nós fizemos e colocar em discussão. E propor essa lei de iniciativa popular. É lógico que a gente espera colher o máximo de assinatura possível, claro, né? Então, é importante a participação de cada cidadão. É importante que o nome da lei chame-se Lei do Orçamento Justo na Câmara. Por quê? Porque a gente não quer fazer uma coisa que não seja justa, mas uma coisa que seja perfeitamente aplicável e que vai trazer benefício para a cidade. Mas para isso precisa da participação de cada um de nós, né, cidadão de Teresópolis, que amamos Teresópolis, claro, e da classe política também, não tem como excluir, né? Então, os vereadores novos, essa Câmara nova que vai entrar, ela já vai ter essa missão, né, de dizer que veio. Então, a gente vai ajudar dando essa oportunidade para analisar esses custos que realmente são excessivos, quando a gente compara com outras cidades. Agora, eu, assim, na minha visão bem leiga a respeito de orçamento, até perguntar ao Marco sobre isso, eu não consigo vislumbrar de onde vai parar mais de R$ 1 milhão por mês que a Câmara recebe. Eu não sei para onde vai tanto dinheiro, não sei mesmo, de verdade. Eu não consigo fazer um contraponto em o que está sendo empregado de dinheiro público e aquilo que está sendo revertido em termos de serviço público prestado mesmo. E aí não estou nem falando da questão da apresentação legislativa que foi pífia, né? Da presença em plenário que foi ridícula, né? A gente perdeu grande parte das nossas sessões por falta de quórum, ou seja, os caras não foram trabalhar. E aí, né, tirando tudo isso, além de tudo isso, eu não consigo vislumbrar para que, né, se gasta mais de R$ 1 milhão com essa Câmara de Vereadores. Eu acredito que seja isso que tenha te motivado também, né, Marco? De uma maneira assim, bem resumida, a gente pode dizer o seguinte, que desse R$ 1 milhão, quase 90% é gasto com pessoal e encargos decorrentes desse pessoal. Os outros 10%, aí a gente brinca, né? Água, luz e telefone. Água, luz e telefone é brincadeira. Tá. Né? Então, a gente, quase 90% desse mais de R$ 1 milhão é pago em pessoal. Tem o pessoal efetivo, concursado, né? E tem o pessoal comissionado, indicado pelos vereadores, tanto na assessoria dos gabinetes, quanto na direção da Câmara e na própria presidência, né? Então, a gente tem esse gasto, eu considero absurdo, mas não estou me antecipando, porque essa é uma discussão, é o que a gente está dizendo, da sociedade e da própria classe política, né? Mas, pessoalmente, eu me dou o direito de achar absurdo, né? A gente tem distorções lá, principalmente no atual cenário de crise e na situação econômica de Teresópolis, muito grande. A gente tem salário de R$ 17 mil. Inconcebível. Tá? Que pressupõe a formação de ensino médio. Ou seja... Tá? Então, a gente faz algumas comparações, como alguns municípios faziam uma proposta de que o subsídio do vereador fosse igual ao do professor.
né? A gente nem propõe isso porque a gente não quer ferir a autonomia do próprio Claro, legislativo de compor seu orçamento, mas a gente faz essa comparação. A gente tem R$ 2.400, acho que é o salário médio do professor municipal, a base, né? Base salarial e a gente tem um vereador que vai para um subsídio de R$ 9.000 a partir de janeiro, 9.000 e pouco, né? Mas a gente nem fala nisso, a gente tem um foco bastante grande na questão da assessoria. A gente tem assessores hoje que ganham o dobro do que o vereador que indicou ele. Então a gente tem medo que no ano que vem isso se repita e o vereador, o assessor que hoje ganha R$ 9.500, vai ganhar 20. Porque é o que se anuncia. Já que o salário vai para 9 e pouco, né, é que se espera realmente que isso aconteça. Agora, é claro que a gente vai esperar que a sociedade também se coloque, né? A gente espera que a sociedade entre nessa discussão, que eu acho que seria o mais bacana. Mas, por parte da classe política, vocês acham que essa Câmara que está entrando, você acha que vai ter diálogo? Vocês já conseguiram falar com alguns desses vereadores? Eles estão abertos a esse diálogo ou ainda não foi feito esse contato? Não, ainda não foi feito. A gente tem a esperança de que eles entendam exatamente que é uma lei justa. Daí o nome, Lei do Orçamento Justo. Né? Não se propõe uma lei para redução de repasse, uma lei para redução de orçamento. O que se propõe é uma lei para um orçamento justo. Se eles entenderem que é justo, que é viável, principalmente a partir da comprovação com comparações, né, de diversas outras cidades, que isso já acontece hoje, né, eles vão abraçar a ideia. Né? A gente espera que isso aconteça. E principalmente se a sociedade mostrar que é isso que ela quer. Porque, afinal de contas, são nossos representantes. Claro. São nossos representantes. Então a gente espera que exista, que seja acolhido pelos vereadores, né, esse projeto, essa discussão, né, que a gente até costuma dizer que a gente está convidando para uma discussão, a sociedade e a classe política para uma discussão sobre esse gasto excessivo, sobre essas distorções que a gente entende que existem hoje dentro da Câmara de Teresópolis. É o que a gente espera, né, Cláudio? Que pelo menos eles entendam, né, que precisa ser discutido, pelo menos, né? Anderson, eu entendo que não tem outro caminho, né? O observatório vai para o seu 3º ano de ação. E o que acontece? Hoje a sociedade está se tornando uma sociedade participativa, né? Então, assim, aquele que é representante da sociedade, no caso do vereador, né, a gente está falando da Câmara Municipal, ele precisa prestar conta, ele precisa dar informação e precisa ouvir. Então, assim, o político que for diferente disso não vai se dar bem mais. Né? Daqui para frente, a gente tem que começar a entender que vai ter que ter essa interação. Né? A gente vê hoje no Senado, né, o Senado tentou fazer uma manobra lá, o movimento ontem nas ruas. Exatamente. Já deu um recado. E não vai ser diferente aqui em Teresópolis. Né? No 3º ano nosso, a gente já ganhou bastante espaço, né? Já mostrou uma bandeira nossa, a questão da transparência, da informação. Claro. Essa cultura já está começando a entrar em Teresópolis, tanto na Câmara como na Prefeitura. Eles estão começando a entender que eles precisam dar informação, precisam prestar conta. Creio que quem está entrando novo está também querendo fazer a diferença, né? Os vereadores novos, né? Eu acredito nisso, né? Tem a missão de fazer a diferença. E não tem como fugir desse debate. Então, assim, quem vai sair ganhando? É a nossa cidade. Porque à medida que a gente consiga provocar, que é o que a gente está pensando, numa economia de 18 milhões, olha, 18 milhões a cada 4 anos, que é a nossa proposta. Se a gente consegue economizar 18 milhões a cada 4 anos, sabe quantas escolas? São 40 escolas. 400 casas populares. Se a gente for transformar isso, né? A gente pode construir 400 casas populares ou 40 escolas, aliás, 20 escolas, 40 creches, né? 18 milhões é um número substancial, né? Numa cidade que não consegue pagar nem os aposentados. Então a gente precisa pensar nisso, por isso que essa discussão é importante. E se a gente tiver sucesso na sociedade, eu digo a sociedade de Teresópolis, tiver sucesso nessa empreitada, né? Sociedade, político, nós vamos estar dando um sinal também para o Poder Executivo. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos fazendo esse orçamento justo, né?
na Câmara, mas a nossa ideia é fazer também na Prefeitura. Eu acho que o próximo passo seria o próximo passo. Então, e esse é o modelo que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho dúvida, tenho falado lá no Observatório. Nós vamos servir de exemplo para várias cidades. Sem dúvida. Né? Teresópolis vai estar na vanguarda. Então, creio eu, né, que essa nova Câmara oxigenada vai abraçar a causa. Eu não tenho essa dúvida. Tomara, né? E tomara que o Executivo também tente buscar isso, né? Assim, o trabalho feito com a parceria com a FESO, por exemplo, esse levantamento, é um levantamento primoroso. Eu acho que o Executivo tinha que pegar essa fórmula, né, aproveitar que a FESO está aqui do lado e tentar instituir também isso dentro do Poder Executivo. A gente está vendo aí, gente. Teresópolis ostenta hoje 24 secretarias, com salário de próximo a R$10 mil cada secretário. Você imagina o quanto que a gente não ia gastar, né, menos se nós tivéssemos uma racionalização disso. Vou fazer uma pergunta simples para você que está em casa, né, sem comprometer os nossos convidados aqui. Para que serve uma Secretaria de Ciência e Tecnologia em Teresópolis, por exemplo? Para que serve? O que faz um secretário de Ciência e Tecnologia? Né? Atualiza e-mail, responde Facebook. O que esse cara faz? Né? Por que ele tem o direito de receber mais de R$10 mil por mês aí e ostentar o cargo, né, e o título de secretário municipal de Ciência e Tecnologia? Essas coisas precisam ser pensadas, né? E tomara que o Poder Executivo entenda essa agulhada aí dada pelo Observatório Social como uma motivação também para melhorar as nossas finanças públicas, porque eu acho assim, né, que o prefeito devia ficar envergonhado, né, de chegar ao fim do ano, por exemplo, e ele não conseguir pagar o seu aposentado, não ter ideia de como vai pagar o seu 13º. Eu acho que isso aí, né, quem tem vergonha sentiria vergonha, né? É o que eu penso, né, que deveria acontecer. Pelo menos quem tem vergonha na cara sentiria vergonha de fazer o seu funcionário, seu servidor, passar por uma situação como essa. E tem que organizar a casa, né? E organizar a casa não é dizer vou gastar ainda mais, né? Organizar é saber o que você tem, o que você pode deixar de ter, né? O que você pode organizar para você não ter, por exemplo, um fim de ano com o nosso servidor público sem saber se vai receber, se vai ter 13º, que Natal, que Ano Novo que a gente está proporcionando para o nosso cidadão, né? Essas coisas o nosso poder público tem que pensar, né, Marco? Tem que pensar nesse tipo de coisa. É a questão social, né? O Observatório Social tem essa proposta, né? Exatamente. O Observatório está em mais de 100 municípios, né? Até março deve chegar a 140 municípios no Brasil. Numa reportagem recente da revista Exame, né, aponta que o Observatório influenciou na economia de cerca de 2 bilhões de reais nesses municípios. Né? Em Teresópolis, a gente contabiliza em torno de 6 milhões de reais nesses 2 anos de atuação. E como o Cláudio falou no começo, né, a gente em casa está revendo o nosso orçamento, a gente está tirando daqui, colocando ali. Exatamente, a gente está se adequando. Então, é fundamental, não só a Câmara, onde a gente, conforme o Cláudio também falou, tem um projeto piloto num universo menor, né, mas também na Prefeitura, lógico. Eu confesso que, examinando a organização de cargos da Câmara, né, eu já chamei de organograma, mas me corrigiram que não se tratava de organograma, um bagunçograma. Bagunçograma. Seria mais pertinente. Eu fiquei chocado, confesso que fiquei chocado. E imagino que a Prefeitura, a distorção também seja enorme em cargos de comissionados que talvez não tivesse a necessidade, né, de existir. O que a gente propõe é exatamente isso, né? Essa análise, né, para a redução, para a boa aplicação do recurso. A gente espera que isso seja acolhido, que sirva de exemplo, né? E para o Executivo também, lógico. E tomara que não precise nem motivar, né, Cláudio? Que ele mesmo procure. A gente sabe que é difícil, né? Mas tomara que o Executivo procure o Observatório para usá-lo como parceria. Eu lembro que na cerimônia, né, de instituição do Observatório Social aqui no nosso município, né, foi um momento histórico do nosso município. Nós tivemos aqui, né, o fundador nacional, né, do Observatório, o Ney, dizendo o seguinte: eu espero que o poder público use essa ferramenta chamada Observatório. E é isso mesmo, é uma ferramenta, né? Não tem que encarar como um adversário ou um empecilho. Pelo contrário, é uma ferramenta. Gente, pelo amor de Deus, quem não quer uma auditoria, né, cidadã sendo feita, quem não quer um parceiro
que está disposto a trabalhar para a economia de recurso público, para a utilização racional do recurso, né? Quem não quer esse parceiro? Só quem está mal intencionado, né, Cláudio? Não tem jeito. Deixa eu até falar uma coisa, com relação a essa ferramenta, a gente tem a instrução do Observatório do Brasil, né, essa metodologia de trabalho, que também nesse projeto de proposta do orçamento justo, ela foi aplicada. Como é que o Observatório trabalha? Ele analisou a estrutura da Câmara e ele está apontando onde ele entende que existem distorções. Então, o Observatório, ele não faz uma proposta leviana, uma proposta de tá caro. Está caro, está gastando muito, pode gastar menos. Né? A gente está apontando onde a gente acha que está gastando muito, quanto a gente acha que está gastando muito, né? Onde é que pode ser feito, pode ser direcionada essa redução. Então, é essa metodologia que a gente tem que aproveitar de mais de 10 anos de experiência, né, de atuação do observatório. Né? Então, é o que você falou, é uma ferramenta, independente das pessoas que estão lá, é uma ferramenta, vamos dizer assim, que anda sozinha. Exatamente. Né? E só colaborando com o que o Marco está falando, quer dizer, esse estudo nós levamos 8 meses, né, assim, com muitos voluntários empolgados, que se debruçaram, né, na estrutura, nos números, uma parceria com a FESA, nas faculdades de administração, de contabilidade, né, de direito, que também entenderam as leis, e assim, uma assessoria gratuita. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa aproveitar realmente, né? É uma sociedade que percebe que precisa participar mais, que quer contribuir. Por outro lado, né, o político tem que entender que essa é uma nova sociedade, não é mais uma sociedade apática, que aceita tudo. Não. Né, tem que ter reciprocidade. E é por isso que no dia 12, né, o lançamento vai ser desse projeto no dia 12 de dezembro, no SEAC, próximo à Igreja de Santa Teresa. A gente precisa de muita gente lá. Vai ser na cobertura, né? Na parte de cima, cabe 500 pessoas, cabe bastante gente. Então, assim, vai o convite, né, para quem é político, para quem é cidadão, para que cada cidadão convide o outro, sensibilize o outro. É importante que a cidade se mobilize nesse projeto, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. É um querer bem da cidade, de uma forma boa. Dia 12 é na próxima segunda-feira, né? Já lembrando o pessoal de casa, próxima segunda-feira, você tem um encontro marcado, vá lá, né? Exerça a sua cidadania também. A gente está falando aqui, né, na questão do pedágio, acho que exemplifica bem, né, Marco, que a gente está falando aqui. Hoje a gente está sem possibilidades de reclamar uma situação abusiva como essa. Imagina, o cara veio ali, pisou no teu pé, tu não tem nem como reclamar com ele, né? A gente está se sentindo assim hoje, tendo que pagar R$ 12,10. Minha esposa vai para o Rio amanhã, coitada, vai ter que pagar R$ 12,00, né, ou R$ 17,10, né, num aumento de 40%, simplesmente absurdo, e a gente não tem aí a nossa possibilidade de interação. Então, interaja, seja um cidadão consciente, participe. Próxima segunda-feira, a partir de que horas, Cláudio? 19 horas. A partir das 19 horas, fica no SEAC, ali do lado da matriz, né? Isso. Na parte de cima, na cobertura, naquele salão mais amplo, né? Já mostramos algumas reuniões lá, eu tenho certeza absoluta que você já foi também. Vá discutir, como o Marco disse muito bem, é um momento de discussão, temos que discutir essa situação, temos que encontrar um orçamento justo para a nossa Câmara. O Observatório está levando aí, né, não mais um bagunçograma, né, um organograma mesmo de como deve ser, né, a nossa gestão do orçamento dentro da Câmara Municipal. E a gente vai lá para poder dar a nossa contribuição também, né, Marco, né, Cláudio? Até porque a gente assina esse cheque, né? A gente costuma lembrar que a cada 4 anos a gente assina um cheque de 50 milhões para a Câmara de Vereadores e um cheque no mínimo de 2 bilhões de reais para o prefeito. E a gente esquece disso, né? Então vamos lá ver esse cheque, né? Onde é que a gente vai usar esse dinheiro, né? E a gente ouve falar muito, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, né? E quando a gente vê uma ordem dessa de despesas, não é falta de dinheiro, né, Cláudio? Falta de dinheiro não é mesmo. Você vê, nos nossos estudos a gente percebe que existe espaço para economizar 18 milhões em 4 anos. Né? 18 milhões é dinheiro. É muito dinheiro. Né? E bem aplicado, então, melhor ainda, multiplica. Né? Se a gente faz mais escolas, né? Forma bem a sociedade, ou faz
casas populares, quer dizer, então até a sociedade pode ser convidada, né? O que vai gastar essa economia? Né? Tem que direcionar também para ela aparecer. Aplicar esse recurso economizado. Eu não sei quanto custa não, mas um hospital não deve estar muito longe disso, né? Não está, não. Não mesmo, de verdade, não mesmo. Inclusive mandando aí uma sobrinha para manutenção dele, né? Que é o mais caro, com certeza absoluta. Mas são questões que a gente tem que discutir. Gente, segunda-feira então, a partir das 19 horas, no SEAC, muito importante a sua participação, vá conhecer essa proposta, né? O pessoal do Observatório vai apresentar à sociedade de Teresópolis essa proposta do orçamento justo para a Câmara Municipal e você ainda tem a oportunidade de, dentro da reunião, levar a sua proposição, levar a sua sugestão, acrescentar, né? Porque é uma proposta cidadã, vinda realmente da população de Teresópolis e, é claro, você tem que participar, tem que estar lá, tem que estar junto, né? Gente, obrigado pela participação de vocês, parabéns pela iniciativa de novo, né? Mais uma vez, e eu tenho certeza absoluta que a sociedade vai estar lá participando, mostrando que quer realmente mudanças aí na nossa cidade. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Isso aí, o espaço é nosso. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, temos os nossos assuntos, vamos falar do orçamento da Câmara, né? Estamos aqui, né, falando de orçamento, a aprovação do orçamento de 2017. O que aconteceu? Os vereadores mudaram de opinião tão rápido ou o prefeito mostrou quem manda de verdade na Câmara? Daqui a pouco a gente volta com essa matéria falando da aprovação do orçamento do jeito que o prefeito queria, sem emenda, sem nada, com capacidade de remanejamento de 50% de tudo. Daqui a pouco a gente está de volta.